Salve, salve, Baixada Santista. Estamos de volta para mais um Diário Cidadão, transmitidos pelos canais do Protagonismo Cidadão e também pela plataforma Diário do Litoral, parceria com os estúdios Tela VIP. Estamos na quarta-feira, essa semana, recebendo nos estúdios para comentar as notícias do Diário Cidadão. Minha direita aqui é o advogado Antônio Lauange e a comunicadora Vanessa de Toledo. Estamos com uma bancada hoje mista, né? Com o Antônio Lauange, com uma representação feminina aqui, para nossa alegria, né? Porque esse programa aqui está muito masculino, viu? Fabiano Caldeira, que me perdoe, ele fez outro programa aqui, mas está bem mais agradável agora, viu, Fabiano? Um abraço para você. Vamos lá, produção. Qual que é a primeira matéria de hoje para a gente comentar com a nossa bancada, produção? Acho que é uma matéria sobre segurança pública, se eu não me engano, né? Vamos ver aqui. É isso aí, as câmeras flagram a dupla assaltando a loja no centro de São Vicente. É mais um caso lamentável de segurança pública. Eu vou dar uma olhada aqui nessa matéria, para quem nos acompanha. Vamos lá. Vamos lá. 2 homens assaltaram o estabelecimento localizado na rua 15 de novembro, em São Vicente, durante a manhã de segunda-feira, dia 4. Foi nessa semana, início da semana. A ação, que durou menos de 1 minuto, foi captada por uma câmera de monitoramento do comércio. As imagens divulgadas na internet começam em um momento na qual a dupla de assaltantes já se encontra dentro do estabelecimento comercial que vende eletrônico e outros itens. Durante toda a ação, um dos homens, que veste um boné vermelho, conversa com um funcionário que trabalha no local e aponta para várias capas de celular que são vendidas na loja. Ao seu lado, o comparsa, vestindo o boné azul, observa o movimento na rua e finge estar acompanhando o primeiro nas compras. Em determinado momento, ao perceber que uma das pessoas andava na calçada, meu Deus do céu. Aqui está uma falha aqui da redação do jornal, até me atrapalhou aqui. Bom, quando ele percebe que as pessoas estão passando e não tem como reagir ao assalto, ele anuncia o roubo e leva uma série de eletrônicos dessa loja. Mas é mais um episódio aí que a gente lamenta, né, da falta de segurança na nossa região, no país como um todo. Lauange, essa semana eu estava acompanhando aí uma produção de uma plataforma que está fazendo muito sucesso no Brasil, chamada Brasil Paralelo. Lançou uma produção chamada Entre Lobos, e a gente está acompanhando aí o sucesso dessa produção, inclusive, que fala o quanto o Brasil caminhou no sentido oposto daquilo que deveria ser necessário para a gente solucionar o problema da segurança. Eu atuei nessa área durante um tempo, né, e tenho sido um crítico constante do que o Brasil está fazendo em relação a isso, mas o fato que eu queria que você comentasse é que tudo que as políticas públicas do Brasil têm desenvolvido no que tange a segurança pública fracassaram, né? Fracassou. Nós temos um Código Penal que, apesar de prever penas maiores quando você trata de execução penal, quando você trata de processo penal, ele abre uma série de brechas para que as penas não sejam cumpridas, ou seja, um incentivo para a criminalidade. A gente tem aí uma falácia de que o sistema prende muita gente, quando na verdade nós temos mais de 500 mil pessoas que deveriam ter algum tipo de pena andando pela rua. Então a gente tem um sistema que, de uma certa forma, incentiva o ato criminal e é muito difícil ver uma luz no fim do túnel, né? Então, infelizmente, parece que a gente vai ter que se acostumar a noticiar fatos como esse aí todas as semanas. França, obrigado pelo espaço. Vanessa, olá, boa noite. Boa noite a todos. Toda vez que a gente pensa em segurança pública, isso vem da nossa educação, da nossa cultura latino-americana, a gente pensa na polícia, no carro da polícia, na corte, no juiz, no promotor. Isso é tão pouco. Eu vou dizer mais, isso é tão pobre. No seguinte sentido, eu vou lhe dar um exemplo. Um amigo meu, que é uma sumidade em matéria de meio ambiente no mundo, você sabe que eu venho com muita inclinação para a área de meio ambiente e sustentabilidade. Este amigo recebeu uma notícia e falou: Fábio, o governo de uma prefeitura grande do Canadá quer falar com você. Agora eu não me lembro se era Winnipeg, se era Calgary, era uma delas, Vancouver, era uma delas. Falou: mas quer falar sobre qual agenda? Segurança pública. Falou: não, esse assunto não é comigo, esse assunto é com meu irmão que entende de segurança pública, eu entendo de meio ambiente.
E eles viraram e falaram, não, eles falaram você, nome e sobrenome. Eles querem tratar de meio ambiente. Eles querem tratar de segurança pública com você através do meio ambiente. Então, quando você trabalha políticas públicas em matéria de segurança pública, isso significa a estrutura, a conformação urbana, como ela será construída, a linha de educação que você vai ofertar da 1ª à 8ª série, como ela vai ser construída, a linha de defesa meio ambiente, iluminação pública, ventilação pública, como ela será construída, a linha de geração de emprego e renda, como ela será... É uma teia que desenrola e desemboca, para utilizar uma linguagem mais hidrográfica, por assim dizer, numa facilidade em gerir segurança pública, aí sim, através da ponta de lança, polícia, fórum, sistemas prisionais. Trabalhar segurança pública nesse triângulo é falhar. Tem muita coisa para fazer política atrás, para que nós tenhamos uma segurança pública de verdade. E todas elas são fragmentadas, cada uma no seu compartimento, uma não comunica com a outra, e assim fica difícil. Se você me permite, né, França, vontade. Em cima do que o Antônio está falando, não existe assim, é um culpado, é um fator, uma determinada coisa que a gente precisa resolver, é um conjunto. Né? A sociedade vive exposta, o comerciante vive exposto, aquela própria pessoa que está cometendo aquilo está exposto também. Então é um conjunto, são muitas coisas envolvidas. Você se sente segura andando pela rua? De maneira alguma, né? Eu tenho um filho que é adolescente, né, também, e eu sempre falo isso, não é a questão dele. Ontem era umas 11 da noite, ele tinha ido numa festa, mãe, eu vou voltar andando com os meus amigos. Eu falo, não, filho, eu vou te buscar de carro, porque um rapaz já maior do que eu, mas a gente está exposto na rua, né? Não existe essa questão da segurança de você, e principalmente as mulheres, né? Homens também, mas a gente fala, e as mulheres? Tem a questão também da mulher, não pode andar aqui, não pode andar ali, depois das 10 da noite é escuro. Não tem. Infelizmente, não há como a gente dizer, estamos seguros andando, caminhando na rua. Não tem, infelizmente. Sobre essa perspectiva que eu fiz a abordagem no começo, Vanessa, eu queria que você me respondesse o seguinte, até para quem nos acompanha aqui. Do ponto de vista da cidadã, você enxerga que a sociedade, o Estado brasileiro, ele trata a segurança da perspectiva do criminoso ou da vítima, ou do cidadão que sofre a agressão criminal, o furto, o roubo, a tentativa de homicídio, etc. Qual é a perspectiva que você enxerga que as autoridades brasileiras tratam França, eu vou te dizer que assim, com a pandemia, a gente busca melhorar em vários pontos, né? E eu busco também essa questão do não julgamento. Eu acho que todo mundo, existe falhas, tanto para o cidadão quanto para o criminoso, tá tudo falho. É um conjunto de falhas que vem há não sei quantos anos e todos estão expostos. É o jovem que não tem a oportunidade, é um jovem que não consegue e aí acaba... Eu acho que nada justifica a criminalidade, porque também, né, eu acho que isso não é justificativa. Mas é um conjunto de coisas que não dá pra gente julgar e dizer, olha sobre essa perspectiva ou sobre aquela. Eu acho que todos estão falhos e todos necessitariam de uma atenção geral. Você comunga da ideia de que o criminoso ele é vítima da sociedade? Como eu te falei, não podemos generalizar, mas existem falhas também. Mas na maior parte das vezes, sim. Sim, também. Você também? Bom, porque você falou na tua primeira resposta, você também tem essa visão de que o criminoso ele é produto de uma sociedade violenta, que exclui... Todos nós somos produto de uma sociedade. Certo. Mas isso não exclui a possibilidade de você escolher os seus caminhos. Com certeza. Isso é muito claro, tá? E outra, vamos ser mais nus e crus aqui. Por exemplo, aqui estamos discutindo um problema de propriedade, né? Roubo. Eu não posso tomar o que é alheio. Se eu adotei isso como regra na minha sociedade, como ato de poder na minha sociedade, que justifica o poder em vigor,
eu vou defender sim. Há que ser defendido sim. E se o Estado não defender, eu vou defender. Com o meu esforço. Então, o meu medo é chegar nesse ponto. Ah, mas ele é fruto de uma... Todos nós somos. Se cada vez que nós sofrêssemos uma violência, um ataque, eu não estou falando que as violências são menores ou maiores, qualitativamente mais terríveis ou menos terríveis. Se cada vez que arrancassem um olho de alguém na sociedade, admitíssemos que essa pessoa arrancasse um outro olho de alguém, todo mundo acabaria cego. Esse ciclo tem que ser interrompido em um ponto. Uhum. Ele vai existir? Ele vai existir. Você falou da perspectiva do criminoso ou da perspectiva do cidadão? De nenhum dos dois. Uhum. Na verdade, o que acontece é, nós temos uma legislação velha, tendo que se adaptar a uma Constituição nova, e quando tenta-se fazer isso, querem importar tecnologias de sociedade que não são iguais às nossas. O erro está lá, chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. O erro está lá. Ele funcionou? Importamos uma legislação ultra avançada, incrivelmente, com valores incrivelmente bons, mas que não se adapta à nossa sociedade. Não fizemos aquela transição. Quais são os nossos valores? O que somos? Vamos admitir o que somos? Então, eu vou ajudar você a me elucidar esse caso, que foi a pergunta que eu fiz para a Vanessa. Quando eu falei da perspectiva do criminoso ou do cidadão, é porque na perspectiva do criminoso, uma das medidas da prisão seria segregá-lo da sociedade para evitar que ele volte a delinquir, né? Essa seria a perspectiva do criminoso. Quando eu penso na perspectiva do cidadão, talvez eu tenha que olhar para esse cidadão e protegê-lo, né? Então, qual é a solução que nós estamos construindo como sociedade? A gente protege o cidadão e segrega o criminoso ou não faz nenhuma coisa nem outra? Hoje em dia, nenhuma coisa nem outra. Então, em tese, nós teremos que tratar esse criminoso, colocá-lo na prisão. Eu vou além. E fazemos a chamada reeducação social, ou reinseri-lo na sociedade. Eu vou além. Eu tive a casa atacada. Certo. Né? E, através dos meus meios, eu descobri que aquele que atacou a minha casa, atacou a casa de outrem. E foi pego em flagrante. E ficou preso? No dia da audiência de custódia dele, estava lá, que ele assaltou a tal casa, e estava com elementos do furto de tal casa. Do furto qualificado de outra casa, que era minha. Eu fui na custódia dele e me apresentei como vítima lá. Eu falei, eu quero saber o que vai acontecer. Provavelmente deve estar solto. Não. No dia ele saiu preso. Mas aí é que está. Quantos cidadãos têm tempo, condições, conhecimento técnico para fazer esse tipo de exercício? Para fazer esse tipo, eu não vou chamar de pressão, mas de fiscalização dos poderes instituídos para se proteger ou para ver as leis acontecerem. São poucos. Aquilo que ocorreu ali foi uma exceção. Sim. E aquele que tem medo, porque sabe que no dia seguinte provavelmente está desguarnecido. Sim. O de lá não tem nada a perder, eu tenho. É sempre esse o raciocínio. Então, fechando esse assunto, Vanessa, a gente sempre coloca aqui essa questão dos grupos mais vulneráveis, uhum. né? Então, talvez aí você aqui, como mulher, sinta essa questão, né, da vulnerabilidade, e a gente percebe, por exemplo, que a grande dificuldade de combater, por exemplo, a violência contra a mulher, que a gente tem legislação específica, ao meu ver, nem seria necessário se nós tivéssemos uma estrutura de execução penal, uma legislação penal que realmente conseguisse ser eficiente, né? Então, a gente não necessitaria de uma legislação específica para tratar a violência contra a mulher, ou a violência contra o idoso, ou a violência contra a criança, sendo que a violência contra outro ser humano em si já seria algo para se combater, para se punir. Mas o que a gente enxerga, pelo menos na minha visão, é de que a gente tem muita dificuldade de fazer o diagnóstico correto, de identificar o problema como ele realmente é, para apresentar uma solução eficaz. E aí vai a minha última questão para você. Você acredita que a gente está, de alguma forma, no caminho certo para isso, mas ainda não conseguimos aplicar as melhores medidas, ou você entende que a gente ainda não conseguiu fazer
o diagnóstico, identificar quais são os reais problemas para conseguir traçar a melhor rota para um dia chegar lá. Não, eu acho que a gente está num caminho ótimo e o melhor caminho, como você mesmo disse, é a conscientização. Como você falou, se houvesse essa consciência, não seria necessário, porque são todos seres humanos. Violência é violência para qualquer tipo de violência. Então, mas eu acho que assim, os avanços em relação à violência da mulher nós temos avanços muito grandes, muito. Claro, a parte de legislação também ainda é falha? A gente fala sobre essa questão da mulher, medidas protetivas que não são. Aí é mais, acho que o Antônio é mais da área dele do que eu, né? Eu sou uma curiosa e uma estudiosa para tentar trazer esse tema à tona, né? Mas assim, medidas protetivas são eficazes? Em alguns casos, sim. A grande maioria ainda não. Mas eu sou muito otimista quando a gente diz que estamos caminhando, sim. E não acho que há 10 anos atrás era muito diferente, né? Então essa questão da legislação específica para a mulher, eu acho que temos muitos avanços, sim. Eu sou muito otimista em relação a isso. Já estamos no que a gente diz que o que seria necessário? Não, mas eu acredito que estamos muito no caminho, sim, um caminho muito bom. Eu vou querer fazer um programa com vocês para falar disso aí, mas aí eu vou querer ser da condição de âncora aqui para fazer um debate. Tá bom. Eu acho, porque, na minha opinião, nós estamos no caminho totalmente só para que oposto, fique claro, eu não sou feminista a ponto, não é isso. Eu sou da sociedade. Eu acho que todos, enquanto seres humanos, merecemos respeito, independente de classe, cor, enfim, eu defendo todos. Eu acho que a gente precisaria simplificar o processo e ter mais efetividade. Eu acho que nós temos pouca efetividade, muita legislação e pouca aplicação nessa legislação. A gente não consegue criar um sistema onde a estrutura de legislação, a execução dela, o acompanhamento, ele seja realmente efetivo. Mas, enfim, como eu disse, né, é uma coisa para a gente tratar outro dia. A gente está acompanhando até ainda dentro desse tema o caso da procuradora que deu uma repercussão enorme. Esse caso, né? para mim, ele é sintomático. Né? Para mim, ele é simbólico, porque ele mostra... na mesma semana, teve o caso da procuradora e o caso do menino que o diretor desceu lá e bateu no garoto, acho que saíram na mão ali na frente da escola. E eu sou de uma época que a gente brigava entre os alunos, ainda nós brigávamos ali. O professor era, né? Então, até essa barreira chegar no vice-diretor, né, é sintomático. Isso mostra que a nossa estrutura está falida. Por isso que eu acho que a gente está num caminho totalmente... E a tendência é piorar, porque o recado que a sociedade está recebendo é que o crime compensa. Você transgredir a regra compensa. Não há perspectiva de ser punido. Então, eu sempre brinco, quando eu dava aula para policiais, o exemplo que eu mais gostava de fazer com eles em sala de aula era exemplificar uma família. Era a melhor forma que eu tinha, porque como policial eu falava para eles, se você passar a atuar na exceção como regra, é porque a estrutura se esgarçou. Então você precisa compreender que a exceção é a exceção, ela não é a regra. Então a punição, a prisão, ela é uma exceção. Então a estrutura de convivência social precisa se estabelecer a partir de um conjunto de regras que são cumpridas, né? As normas que são cumpridas de convivência social. Então eu dou o exemplo lá da família, quando você dá um comando para um filho e ele obedece, né? Ou pelo menos tenta cumprir dentro de um mínimo de civilidade, você consegue manter uma casa em ordem. Você tem que castigar o teu filho o tempo todo ou até agredir o seu filho, alguma coisa está fora do lugar, né? Então, usar o exemplo familiar era a coisa mais fácil. Mas vamos lá, Antônio. Vamos falar, produção, do próximo tema. O próximo tema está falando do quê? Está falando das fundações, é isso? Fundação desse sistema contra enchentes na Zona Noroeste em Santos será concluída até agosto. Parece que agora vai, hein? Mais uma grande obra para solucionar o problema de alagamentos na Zona Noroeste em Santos está prestes a concluir sua etapa mais complexa, né? Trata-se da implantação de uma estação elevatória num canal de comportas no final da Avenida Haroldo de Camargo, na divisa com São Vicente. Os serviços de fundação devem ser finalizados até o início de agosto. Mais da metade das 121 estacas da etapa final da fundação estão prontas. Abre aspas.
A próxima etapa da obra envolve a concretagem da laje do fundo do reservatório de retenção e fundo e laterais do canal de deságue, explica o engenheiro Carlos Barros, da Secretaria de Infraestrutura e Edificações, a CIED. Antônio, parece que agora essa obra, esse projeto da Zona Oeste, parece que agora vai funcionar, depois de tantos problemas aí, o pessoal denunciando aí que parece que o viaduto ali da entrada da cidade ele servia para passar por cima do rio, né, e tal, parece que a coisa vai funcionar. Então, cidades resilientes não são construídas da noite para o dia. Mas, por sua vez, cidades resilientes, cidades sustentáveis, também não podem ficar se acumulando em soluções remendadas, saídas da noite para o dia. Aqueles alagamentos da Zona Noroeste não surgiram à toa. Eles têm uma relação de causa e consequência com a forma de urbanização que aconteceu ali e denotou naquela crise da entrada da cidade. Considerando que... O primeiro projeto de macrodrenagem já houve um problema que a obra foi paralisada. Aí foi o primeiro projeto, o segundo projeto, o projeto em conjunto com o viaduto. Projeto em cima de projeto. E nenhum deles solucionou. Por quê? Porque o formato, que a natureza é implacável. Né? A água procura o lugar mais baixo, se você impermeabiliza tudo, ela vai ter que ir para algum lugar. Então, dentro desse contexto, agora é mais uma tentativa. E agora é uma tentativa que pelo menos tem algum sentido. É um sistema de controle de água através de comportas, né? É o jogo de comportas, que aquela teoria dos vasos, né? Você vai encher mais até soltar para fazer o equilíbrio, vai criar um outro espaço, vai fazer o equilíbrio com outro espaço maior ou menor e vai fazendo esse jogo de comportas até que a água se dilua ou o volume de água pluvial ceda. Só que também vamos colocar o seguinte: uma entrada rodoviária para a cidade de Santos, apenas uma, sem contar o sistema sem contar a parte da Piaçaguera e Guarujá ou o Padre Manuel da Nóbrega, né, que entram por outros municípios, mas uma entrada rodoviária para a cidade de Santos e justo essa uma ser afetada é falta de previsibilidade. É muita falta de previsibilidade, mas é ler determinadas, e estudos não faltam, determinados de estudos de impacto urbano de forma bastante superficial. Tá? Estudos de impacto urbano, estudos de impacto ambiental, de forma superficial. E não responsabilizar quem fez esse estudo de impacto com erro. Porque essa obra aí vai sair de quem? Vai sair do seu tributo, vai sair do ISS de todo mundo. 37 milhões de reais aí. Vai sair do IPTU de todo mundo, né? Tem que fazer? Tem que fazer. Uma coisa, né, o Antônio está falando, existe um estudo, existe uma pessoa especialista na área para fazer e para que é paga pelo tributo também, né? Eu não sou a especialista para ir lá e falar, olha, para terminar essa água, né, precisa fazer isso. Não, tem uma pessoa, existe dinheiro público que é colocado ali, e aí sabe o que eu penso quando tudo isso acontece? Me vem só na cabeça aquelas pessoas que perdem talvez a sua casa, que perde alguma coisa por conta de obras. Vamos anteriormente, Vanessa. Por que não havia antes e tem depois? Começou a acontecer. Aumentou o volume de chuvas ou algo na paisagem mudou? Se mudou, quem deixou mudar? Por que não teve um estudo para isso? Ou se teve, por que ele estava errado? Porque ninguém é louco de aprovar uma coisa dessa. Exatamente. Só que aí eu tomo a palavra das outras pessoas com as quais compartilhamos a bancada. No fim e ao cabo, o contribuinte vai pagar a conta de novo por um erro que não é dele. De certa forma, Vanessa, essa região da cidade, né, que acho que é uma região que vai ser mais beneficiada com essa obra, precisa começar a entender, né, que a gente vota de 4 em 4 anos. E é uma região que a gente comenta às vezes aqui, que são pessoas muitas vezes que estão vinculadas a alguns tipos de programas, alguns incentivos mais de curto prazo e não estão enxergando que esse tipo de iniciativa é muito mais importante, né, para beneficiar. Aquela região da Zona Noroeste, a gente pegar aí parte ali de São Vicente, e aí essa cultura que de alguma forma também
massacra populações do Guarujá, de Cubatão. A gente tem muito essa cultura enraizada. Ainda você enxerga que a gente está começando a adquirir um pouquinho mais de consciência de que a gente tem que começar a olhar resultado de longo prazo e não só o curto prazo, ali a cesta básica, o emprego para o parente, para o amigo. Como é que você está vendo esse quadro na política hoje na região? Eu concordo com o que você falou, enxergar, começar a trabalhar, pensar mais no longo prazo, mas eu acho que as demandas que são urgentes, elas têm que ter resoluções urgentes. Não dá para a gente deixar para amanhã algo que está acontecendo aqui agora. Então, eu sempre penso assim, a questão do planejamento, né? Tem que planejar o que é curto prazo, o que é médio prazo, o que é longo prazo. Mas tem demandas que não dá para você esperar 5 anos para ser resolvida. Essa questão mesmo que o Antônio até falou sobre, né, as obras, há quantos anos isso já acontece? E não é só de agora, e não é só de 5 anos atrás, anterior a isso. Então, eu não gosto muito nem de entrar muito nessas questões políticas, não gosto entre aspas, né? Porque fala, a gente precisa participar, porque se a gente não participa, a gente vai deixar na mão dos outros. Mas eu acho que falta muito você olhar para o outro, você olhar para o próximo. E não existe isso, infelizmente. Vocês falam muito de política em casa, você e o Fabiano? Eu tento não falar, né? O Fabiano... Puxa muito no café da manhã, no almoço? Não. Eu fujo... Pode falar para mim, ninguém vai saber. Eu fujo sempre dos assuntos da política, mas está sempre bastante presente em casa, não. Às vezes tem uns quebra-pau lá mas só de vez em quando. Mas você, Antônio? Mas isso você tem toda a razão. Você vê, o sucesso de um programa social não se mede por quantos entram ou por quantos estão, e sim por quantos saem. Né? Em gestões anteriores da Presidência da República, você tinha 5 mil dentro do programa social de distribuição de renda direta, né? E ganhou vários nomes com o tempo. Hoje você tem 15 milhões. Tudo bem, teve um Covid no meio do caminho, mas quantos daqueles 5 saíram? Quantos dos que entraram por causa da Covid saíram? Virou meio de vida. Então, entender que existem valores que se incorporam ao teu orçamento, que não necessariamente o bolsa alguma coisa, é importantíssimo. Esse é um deles. Esse é um deles. Até que nós comecemos a entender que o planejamento é esse tipo de valor e que nós devemos prestar atenção, participar, né? Ser protagonistas da própria cidade, ao invés de deixar ao encargo do mandatário de então. Né? E daí você colhe o fruto que plantou. Muito complicado. Bom, falar alguma coisa mais amena agora, produção. Vamos falar do Festival Santos Café. Está na tela aí? Então, Festival em Santos terá 85 mil copos de café para degustação vindo de todo o país. Então, nós estamos na Semana do Santos Café. Um evento importante, né? Matéria do Diário do Litoral fala assim: que tal conhecer novos sabores de café e constatar que cada tipo de preparo pode levar você a uma experiência diferente? Esse tipo de descoberta estará à disposição de santistas e turistas em uma das principais atrações do Festival Santos Café 2022. Aí o link na matéria do Jornal Diário do Litoral. A matéria ainda diz o seguinte: a expectativa da organização é de servir gratuitamente 85 mil copos de 12 marcas diferentes de bebida. O espaço degustação vai funcionar sábado, dia 9, domingo, dia 10, na Seven Doors, Rua Visconde de Vergueiro, número 2, esquina com a Rua Gonçalves Dias, das 11 às 17 horas. Trata-se de um antigo armazém de café que hoje abriga uma construção restaurada com 7 portas da época, que remetem ao tempo da fundação das Casas de Santos. Dentre as marcas confirmadas estão algumas já conhecidas dos santistas, como a Revo, Manufactory, a Café Esmeralda, Academia do Barista, Bendito Café, Dick Baristas, além de marcas de São Paulo e do interior, como Café Fazenda Floresta, Pasta de Amendoim da Teresa, Tink Coffee Machine, entre outras. A degustação dos cafés filtrados é gratuita, mas também será possível comprar pacotes para levar para casa, produtos à base da bebida e ainda provar outros tipos, como a extração no expresso e em métodos diferentes de preparo. A curadoria de degustação foi da jornalista consultora e especialista na bebida Mariana Proença.
Há mais de 15 anos, a profissional atua em eventos nacionais e internacionais no movimento de promoção do café de qualidade. Abre aspas. Santos para mim tem um sabor especial, pois a minha família construiu a história aqui ao chegar da Espanha e de Portugal. Ter o café como foco desse evento me aproxima ainda mais da possibilidade de mostrar esses melhores grãos para a população da região e aos turistas. Bom, esse é um evento importante, está todo mundo aqui meio resfriadão, né? Está eu e o Antônio aqui fungando. Mas vamos falar do café. Eu sou alérgico. Hoje em dia a gente até toma cuidado, né? Fala, tá fungando, já é Covid. Não faz o teste, senão você vai saber que é. Tá os dois aqui, mas é isso. Mas, Vanessa, vamos começar por você falando dessa pauta. É você que é profissional, que fala muito de cultura, de eventos. Café, né? Como é que tá os preparativos para o Santos Festival de Café? Falar de café, para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia ainda desse evento que vai acontecer aqui. Mas eu adoro café, adoro história, adoro a cultura e eu acho que sempre que fala, né? Até notei aqui, 12 marcas diferentes. Então, acho que cada marca tem uma história para fazer o seu café, né? Então, eu sempre busco saber qual que é a história, o tipo de café, tem um jeito de você colocar água. Eu adoro aprender tudo e adoro café. Vou participar, estarei por lá. E tem uma relação disso, né? A história da cidade, sim, a questão econômica, a Bolsa do né? Café, Como né? o café surgiu. E que Santos tem essa história, né? Muito Você chegou forte. a fazer programas sobre isso, né? Fizemos. Você que é apresentadora, tem um projeto da... Não está mais no ar, o Agenda Cultura, e a gente sempre falava sobre pontos históricos, né, da cidade. Tem um dos episódios que é especificamente sobre a Bolsa do Café, e a gente conta toda a história. É muito, muito interessante. Isso podia ser muito mais bem aproveitado na região, né? Oh, como podia! E você que gosta de história, né, Antônio? E de café. De café. É difícil misturar negócios com prazer nesse caso, né? E a gente, como eu falava para a Vanessa aqui agora, quanta coisa que está envolvida com isso que poderia estar sendo, né? Acho que a gente às vezes precisa ter um pensamento um pouquinho mais alargado, um pouquinho mais de ousadia, né? Um festival como esse precisa atrair mais gente para a cidade. É maravilhoso por dois motivos. Primeiro, conhecer a história do café, que é muito ligada à cidade de Santos, é muito ligada a diversas outras circunstâncias que transcendem até aquilo que você aprende, por exemplo, a era das revoluções. Se não fosse o café, muito daquilo não aconteceria. Você pode contar a era das revoluções burguesas pela perspectiva do café, né? E segundo, criar novos mercados para o grão mais delicioso do planeta, né? Criar novas formas de fazer, novos produtos, novos aparelhos para você ter em casa, degustar aquilo que todo brasileiro tem em comum, que é o café. Você não precisa só fazer coado na meia. Pode fazer de outros jeitos. Quem sabe você não descobre outra coisa, né? É bem legal. Aquele vídeo do garotinho que viralizou aí, né? E ele falando, não quero café, e aparece outro, aquele vídeo fez um sucesso danado. O videozinho lá do Instagram do garotinho falando. Mas até a minha filha, né? Teve um outro festival recentemente, né? Sobre café ali na 15 de novembro. A minha filha falou, pai, posso te dar de presente um café? Ela sabe o pai que tem. Caramba! Então... Eu tive febre, porque meu pai me deu café com 1 ano. Meus pais contavam essa história, os dois são falecidos, né? Mas a minha mãe contava que, meu pai também falava, né? Que eu tinha 1 ano, estava no berço, ele chegava do trabalho, meu pai tomava muito café também, e minha mãe não queria que ele me desse café com 1 ano de idade. Não, dá café para o menino. E aí ele um dia não me deu. E eu tive febre. Nossa. Eu tive febre. Ela falou, você teve febre e teu pai não te deu café. É o que acontece comigo quando eu não tomo no dia. Abstinência. Deixa eu fazer então uma pergunta para vocês. O café com açúcar ou sem? Eu tomo cowboy. Puro? Sem nada. Então realmente vocês gostam de café. Eu estou no exercício para tirar o açúcar, tá? Eu ainda... Não, tem que ser, sem nada adoçante, nem nada. É café mesmo. Mas diz também que quem toma café sem açúcar tem traços psicopáticos aí. Olha, eu já ouvi falar que todo psicopata era inteligente, então... Que bom, né? Esse assunto andou rodando mesmo aí. Mas vamos lá, para mais uma questão cultural. Essa aqui, a Vanessa vai falar. Balé da Cidade de Santos apresenta espetáculo no final de semana. Estamos aqui com uma bailarina. Né? É isso aí, ó. Os amantes da dança têm programa marcado para o final de semana.
O premiado Balé da cidade de Santos apresenta o espetáculo Variações, no sábado, dia 9 e domingo, dia 10, às 20 horas, no Teatro Municipal Brás Cubas, Avenida Pinheiro Machado, 48, Vila Matias. Sob a direção de Renata Pacheco, o espetáculo vai contar com variações de repertório, remontagem de Ricardo Scheer e as estreias dos corpos de baile baby, infantil e juvenil, além das bailarinas do Balé da cidade de Santos. A apresentação terá ainda a participação especial do Pavilhão D. Os ingressos para as duas apresentações estão com preço promocional, R$ 30. As vendas na bilheteria do Municipal estão sendo realizadas das 16 às 19 horas até sexta-feira, dia 8. No final de semana, os ingressos poderão ser adquiridos no mesmo local das 17 às 19h30 e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3226-8000. Também pode checar aí na página do Diário do Litoral, nosso parceiro, quem quiser saber mais sobre isso. E aí? Começo mandando um beijo para Renata Pacheco, minha amiga querida. E aí eu sou suspeita para falar, né, sobre dança, sobre o quanto a arte... E olha que isso não foi combinado, né, Vanessa? Exatamente. Você veio aqui visitar o estúdio, acompanhar o maridão, aí a gente laçou você para participar da bancada, aí veio a matéria, olha só, né, coincidências boas. E justamente a gente estava falando no começo sobre essa questão da violência, das oportunidades, né? Eu acho que eu tenho certeza que a arte, a cultura, elas são transformadoras de sociedade. Se dessemos um pouco mais de atenção, e eu falo isso com propriedade, porque eu desenvolvo um trabalho à frente de uma companhia de dança há mais de 13 anos, que é a Companhia de Dança de Cubatão. Você foi secretária de Cultura também lá, né? Fui um período de aprendizado não muito longo, mas foi bom, foi um período de aprendizado. E aí até falando sobre essa questão, né, do espetáculo, nós tivemos no último domingo agora também o Solidarieddança, que foi um espetáculo promovido também pela Secretaria de Cultura de Cubatão, em parceria com a Companhia de Dança. E eu posso dizer por quê. Na companhia que trabalha comigo, hoje eu tenho jovens, né, em torno aí de variação de 19 a 28 anos, e eu tenho a grande maioria, principalmente dos bailarinos, homens, que são advindos de projetos sociais, que vêm de bairros mais periféricos e que enxergam na dança uma transformação da sua vida. Então, quando a gente fala, é só a gente voltar um pouquinho lá atrás. Para onde nós não estamos olhando? Para onde devemos olhar mais? Eu tenho um dos bailarinos lá, o Daniel, que era ajudante de pedreiro e hoje é bailarino profissional. Compete, participamos do Festival de Dança de Joinville, a Renata também, né, participa a Baixada Santista tem uma efusão muito grande na dança, né, uma representatividade, participa de vários festivais, não só no Brasil, então eu sou uma defensora enorme, assim, da arte. Quem puder, valorizem, levem os seus filhos para assistir, às vezes a criança não quer fazer aula, mas apresente para ela, demonstre a arte, o teatro, a música, a dança, enfim, porque realmente se pensamos em transformar sociedades, a cultura é uma dessas possibilidades. A gente está bem servido aqui? Ou... A Baixada Santista sempre foi um expoente da arte no país inteiro, dentre elas a dança. Sempre tivemos, entre os expoentes da dança no país, alguém da Baixada Santista na parte técnica ou na parte cênica. Sim. Sempre tivemos. Então, ter esse tipo de espetáculo, de exposição, de abertura da arte para todos, né, é trazer, sim, aquele que mais precisa para enxergar que existe outra opção, para enxergar que existe muito mais. Exatamente. A arte, ela tem a condição de elevar os nossos valores, de espelhar os valores que já existem, né? A arte é o espelho da sociedade e consegue transformar, às vezes, valores terríveis numa estética maravilhosa, para que possamos aprender da melhor forma, né? Além do que a arte transforma, sim, a tua capacidade de ver o mundo e perceber ao redor. Então, esse tipo de iniciativa, ela não tem que ser valorizada, tem que ser multiplicada, inclusive. E o que as pessoas deveriam estar fazendo? O que a gente pode falar, compartilhar com alguém, para que cada um, dentro do seu espaço, dentro da sua própria iniciativa, possa ajudar a fazer com que movimentos como esse, que valorize a arte, valorize a cultura,
cultura de alto valor, né, possam ser mais difundidas. Eu gosto muito de falar, França, que quando a gente, né, às vezes a gente fala em dança, em música, não vamos pensar lá no profissional, né? A gente não precisa pensar lá na ponta, mas o quanto você oportunizar o conhecimento, às vezes de um aluno. Eu trabalhei muito tempo num projeto de contraturno escolar que oportunizava, né, para que as crianças conhecessem. Claro que, e eu falo que se de 100 crianças que conhecerem, uma se tornar profissional, ok, mas o que aquilo traz e agrega para a vida é inquestionável. Eu tenho um dos casos lá, que é a Yasmin Matos, é uma bailarina de Cubatão, da Vila São José. Os pais ainda moram lá e hoje ela faz parte da companhia de dança Débora Coker. Débora Coker eu não vou dizer a melhor, mas uma das maiores companhias de dança do Brasil. Ela coreografou Circo du Soleil. Então, assim, foi uma oportunidade de alguém que tinha um talento, né, diferenciado, mas enquanto não a Yasmin, quantas outras 30 que olham Yasmin, que se inspiram na Yasmin, e que vem na arte, sim, uma oportunidade. Ou que difunde isso, né? Consumir essa arte como forma de movimentar a economia e se enriquecer. Com certeza. Começar a tomar, poxa, a minha sociedade é assim, que decisão que eu vou tomar? Exatamente. É bem interessante pensar a arte de outra forma, como um instrumento da transformação social que você demandou, Sérgio. É muito interessante ver isso como instrumento. Mas, infelizmente, não temos essa visão. Não temos. Nessa questão estamos muito longe. O que eu quero provocar aqui, para que vocês possam talvez raciocinar comigo, qual é o ponto de virada? Qual é a questão que a gente não está identificando? Políticas públicas. E distribuição de renda. Só com uma classe média forte, independente, que saiba pensar educadamente, há consumo e produção artística sustentável. Senão, não. Perfeito. Mas será que a gente está identificando essa necessidade de produzir ou de consumir essas produções culturais? Será que se a gente descesse na rua aqui e oferecesse um ingresso, ou um par de ingressos para um espetáculo de balé, espetáculo de teatro, será que a gente encontraria uma procura natural por isso, mesmo com o ingresso na mão? Primeiro a Vanessa, depois eu, mas embora eu vá responder empiricamente. Eu vou dizer assim, existem muitas iniciativas, tá? Também a gente não pode dizer que o espetáculo é somente pago. Não, existem sim muitas mas tudo vai de encontro ao que a gente fala. É lá no comecinho, é lá na criança. Nós tínhamos um projeto que eram os concertos didáticos, então nós levávamos tanto a música quanto a dança nas escolas, nos locais públicos, nos hospitais, porque sim, a gente precisa também dessa conscientização, da pessoa falar, poxa, eu tenho um dinheiro aqui, ao invés de eu ir para um barzinho no final de semana, eu vou assistir um espetáculo de teatro. A impressão que eu tenho, Vanessa, é que a nossa capacidade de compreender ou de assimilar o que realmente tem valor artístico empobreceu demais. É essa a sensação que eu tenho, né? Então, quando a gente fala de cultura e arte, a gente está num diálogo muito raso. Então, aí você acaba meio que virando o parafuso e ele fica meio correndo, né, em falso, ele não consegue pegar. Porque a gente perdeu muitos anos, né? São muitos anos de falta de investimento, né? E, enfim, volto a dizer que você comparou com o assunto da segurança pública, eu também quero fazer esse link, né? Então, eu acho que, até porque a gente não consegue gerar segurança para as pessoas, aí a gente até afasta elas de determinados programas. Alguns programas hoje não são acessíveis porque não há segurança. Então você não consegue fazer a chamada inclusão cultural. Como é que você vê isso? Então, e até você responder empiricamente. Você até colocando, né, eu até lembrei recentemente, anteontem morreu o Rouanet, né? Que tentou por todos, naquilo que o seu limite pôde, patrocinar as artes nacionais. Foi uma perda, sim. Foi uma perda grande para o Brasil. Se a lei que ele intentou foi usada dessa ou daquela forma, são outros 500. Mas ele foi uma perda para o Brasil. Empiricamente falando, você tem cultura disponível e que não é consumida. Por exemplo, a nossa Pinacoteca é conhecida por pouquíssimos santistas. É verdade. Todavia,
Isso Sim, eu vi em todas as cidades pelas quais passei e até por tentar consumir cultura junto e de maneira barata. Por exemplo, as filarmônicas, quando se apresentam nas cidades, especialmente de forma gratuita ou a R$1, não há ingresso disponível. É verdade. É sold out, assim, acabam os ingressos no primeiro dia. E não é só a parte abastada da população que está consumindo. É justamente aquela pessoa que, eu não vou falar uma expressão chula, mas que não aguenta mais ter como única opção de lazer a cachaça do barzinho na garagem. Uhum. Porque, queira ou não, é isso que ela tem de opção. Porque a praça, à noite, está tomada por quem não devia tomar. É verdade. Então, ela sai daquele e fala, finalmente eu tenho o que fazer, o que consumir. E ainda que ela não entenda, ela está exposta àquilo. Alguém daquelas 100 pessoas vai começar a correr atrás. Eu não sei como é que está isso hoje, eu vou até aproveitar para deixar registrado aqui no programa, porque eu estudei violão na Escola Municipal de Música em Santos e, na época, esse mesmo grupo que oferecia as aulas gratuitas de violão, música clássica aqui em Santos, também comandavam a Camerata, que era um grupo de cordas que se apresentou, inclusive, em alguns eventos até que eu ajudei a organizar. Mas você não trouxe para dar uma palhinha aqui hoje? Não, na verdade, que maldade. Eu estudei violão, eu não falei que eu toco você, telespectador, exija o Sérgio tocando violão. Eu estudei, né? Mas se eu aprendi já é outra questão. Mas esse tempo de estudar violão mostra pra gente, por exemplo, né, o que está por trás da verdadeira música, né? O conhecimento do instrumento, as notas musicais, os acordes, o ritmo, né? Matemática. A matemática que envolve. Então, há todo um conhecimento que envolve isso. Então, realmente, quando a gente chama de cultura elevada, é isso que a gente fala. E a gente quer fechar o programa com esse papo mais contraído, né? mais agradável, né? Queria essa tua análise de final, Vanessa. A gente falou um pouquinho agora, você falou de políticas públicas, ok, mas você acredita que a gente através da cultura, pode, de uma certa forma também, agregar outros valores para a sociedade? Que a cultura ela consegue também elevar o espírito humano para valores espirituais elevados, morais, enfim, humanos, científicos. Como é que você vê essa questão? Eu não penso nem duas vezes para te responder isso. A arte, a cultura, ela modifica o pensamento, ela traz uma consciência coletiva diferente. É verdade, né? Sabe? Então, às vezes a gente vive muito no individual. Esse processo de cooperação, né? Completamente. E de construção coletiva é muito interessante dentro do... E outra também, de conhecimento, de você pesquisar. Por exemplo, não só um bailarino, mas um músico, ele faz contato com pessoas do mundo inteiro sobre não só sobre a música ou só sobre a dança. Então, eu não penso duas vezes quando fala que realmente a arte é eu sou uma defensora em falar que a arte ela não só modifica, ela transforma uma sociedade. E o que precisa para a gente começar a pensar em reavivar os festivais regionais, festivais locais, que isso pudesse criar uma cultura mais sustentável de produção artística aqui, festivais de música, festivais de dança, enfim. A gente tem uma cena, mas a gente tem uma cena, né? Eu acho que a pandemia acabou dificultando, mas eu tenho muito contato com o pessoal também aqui do teatro, né, de Santos, e o teatro tá sem agenda, sabe? Então, assim, tá acontecendo, as coisas estão acontecendo. E a pandemia, sim, dificultou, foi uma classe que foi muito prejudicada, mas eu acho que as coisas estão voltando. Mas, só para finalizar, né, eu acho que falta ainda, assim, um olhar um pouco mais cuidadoso em relação à arte, né, e, enfim, eu sou suspeita para falar sobre esse assunto. Deixa eu só citar e comentar que nesse espetáculo também, Os Variações, vai ter a estreia da bailarina, da filha do Fabiano, Alice, que vai estar lá com 7 aninhos. Então, como isso Qual é o nome dela? Alice. Alice, um beijo Alice pra Alice. vai estrear. Tá. Ricardo Scheia também, que é um grande nome da dança no Brasil, estará por aí. A dança, então, as bailarinas estão na vida do Fabiano. Não tem jeito. Que maravilha. Antônio?
os valores que a arte traz também são valores que a arte transforma. Meu artista, tem 2 artistas que sou apaixonados, o Miro e o Toulouse-Lautrec. Qual foi a grande característica do Toulouse-Lautrec? Ele falou, sabe tudo isso que você sofre na sua casa? A prostituta lá do Moulin Rouge também sofre. Vocês 2 são de carne e osso. Ele foi uma das primeiras pessoas a pintar a periferia de verdade. Os desvalidos de verdade, a margem da sociedade de verdade, para uma sociedade que fingia que aquela margem não existia. E falou, olha, vocês são iguais. Começou a trazer uma noção de igualdade. As bailarinas do Degas, por exemplo, olha, elas não são só aquela beleza que você vê no palco, elas são esforço, elas são dedicação, elas são mulheres. Então, essa expressão que a arte traz para transformar os valores sociais é importante, tanto que foi usado para bem ou para mal, até como propaganda, né? A gente pode falar do próprio Toulouse-Lautrec fazendo propaganda a mercado, ou do Muchat, por exemplo, Muchat para alguns, fazendo propaganda para o mercado de bebidas, de cigarros, ou até do Goebbels, fazendo propaganda para as coisas mais terríveis que você pode imaginar. É por isso que é tão importante uma transformação interior, né? E aí ela é capaz de nos colocar em qualquer cenário com segurança de que a gente não vai ter valores pervertidos. Bom, finalizando aqui com esse assunto mais leve, falando sobre a questão do balé, falamos aqui também do Festival Santos Café. Programa especial hoje que recebeu essa participação agradável aqui da Vanessa de Toledo, ela que é comunicadora, também é bailarina, foi secretária de Cultura. Vanessa, obrigado pela tua visita. Viu, aqui prazer, foi de surpresa, mas eu estou tentando trazer o programa dela aqui para o protagonismo cidadão. Verdade, vamos trazer. Então estamos tentando, quem sabe logo a gente consegue anunciar isso aí oficialmente, porque o Fabiano, o marido dela, a gente já conseguiu contratar para reforçar o time. Já estreou com a gente aqui. Antônio, muito obrigado pela tua participação, viu? É sempre um prazer estar aqui. Prazer, Vanessa. Prazer, Antônio. Obrigado a todos. É você que nos prestigiou com a sua audiência em mais um Diário Cidadão. Eu estou aqui substituindo o Paulo Vieira. Não consigo fazer tão bem quanto ele, mas a gente quebra um galho aqui. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.